Olá pessoal, o Mundo UFG está no ar. O governador Ronaldo Caiado decretou luto oficial de 3 dias no estado pela morte do prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela. Maguito estava há mais de 80 dias na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar infecção dos pulmões e faleceu na madrugada do dia 13 de janeiro em decorrência da Covid-19. Maguito foi advogado por formação e ingressou na política em 1976. Foi vereador de Jataí, onde nasceu, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador, senador e prefeito de Aparecida de Goiânia em 2 mandatos. E segundo o informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, na última sexta-feira, a capital apresenta um número de casos e mortes pela Covid-19 maior entre as mulheres. Segundo os números, 53% das infecções e 59% das mortes pela doença são de mulheres. Na data da divulgação, foram registrados 650 novos casos e 6 óbitos. As matrículas para os CMEIs de Goiânia começaram dia 12 de janeiro pela internet. Os Centros Municipais de Educação Infantil receberão as crianças da cidade e as matrículas poderão ser realizadas através do nosso site goiania.gov.br. Lá no site você vai encontrar um ícone escrito e-matrícula. Ao acessar esta página, você coloca o CPF da criança e realiza, você responsável, a pré-matrícula e então será encaminhado para a entidade, para a instituição da sua preferência. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o sistema de matrículas vai ficar aberto o ano todo e que não existe critério de escolha, mas 40% das vagas são prioritárias para mães trabalhadoras e 20% para beneficiários do Bolsa Família. As aulas voltam dia 21 de janeiro e, segundo a nota, a possibilidade de retorno presencial das atividades depende da evolução da epidemia e continua em análise com autoridades sanitárias. Por enquanto, as aulas acontecerão pelo ambiente virtual de aprendizagem e também pelo programa Conexão Escola, transmitido aqui na TV UFG. Prestes a ser realizado nos dias 17 e 24 de janeiro, o Enem 2020 é alvo de críticas. A Defensoria Pública da União e outras entidades estudantis pediram para a Justiça adiar as provas. O motivo é a dúvida, de que as medidas sanitárias básicas podem não ser suficientes para proteger os quase 6 milhões de estudantes da contaminação de Covid-19, já que o número de casos está aumentando em todo o Brasil. O diretor de avaliação da educação básica do INEP, que aplica o exame, morreu na última segunda-feira por complicações da Covid-19. Com isso, os pedidos das entidades para o adiamento da prova ganham mais suporte. Mas as datas das provas estão mantidas até agora. E ainda falando sobre o Enem, quem não cumprir as medidas sanitárias para fazer as provas em função da pandemia de Covid-19 pode ser desclassificado. Nessa edição do Enem, a máscara de proteção facial é obrigatória. Além dela, o candidato tem que levar documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta preta e material transparente. A máscara só pode ser retirada durante a aplicação do exame para ser trocada, para comer ou beber. O álcool em gel será disponibilizado no local, mas o participante também pode levar. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O número de casos confirmados de coronavírus na população indígena chegou a mais de 44 mil, segundo o balanço divulgado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Com isso, são 161 povos indígenas atingidos, com 915 mortes contabilizadas. Mas os dados da articulação são diferentes dos dados do governo federal, que levam em consideração apenas indígenas de aldeias e não os que vivem em zonas urbanas. Segundo o governo, são 38 mil infecções e 518 mortes, quantidade menor do que o balanço feito pela PIB. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, declarou que a campanha de vacinação da Covid-19 vai começar até 4 dias depois da aprovação do uso emergencial da vacina.
O ministro ainda disse que a distribuição de doses vai ser proporcional e que cabe a cada estado e município preparar as salas de aplicação para que o governo federal fique responsável somente pelo envio logístico das vacinas. Além disso, o ministro ressaltou que foram encomendadas 354 milhões de doses de vacina. Quando o calendário acadêmico da UFG foi suspenso, em março do ano passado, por causa da pandemia, as colações de grau também pararam. Os estudantes buscavam diplomas no Centro de Gestão Acadêmica da universidade. Mas, a partir de 9 de fevereiro, as cerimônias voltam a acontecer no Centro de Eventos da UFG, seguindo protocolos de biossegurança. Nós percebemos, a partir da demanda que emanou dos próprios estudantes, de que queriam, participar da colação de grau, porque esse é um momento importante, porque coroa toda a trajetória que o estudante fez na universidade, É importante para o estudante passar por esse rito de passagem, Então, nós, atendendo a esse anseio dos estudantes, nós entendemos que agora nós tínhamos condições de promover essas colações, obviamente, de um modo bastante responsável, bastante cuidadoso, seguindo à risca as orientações dos especialistas da saúde, Nós vamos limitar a quantidade de pessoas no espaço, cada formando vai poder levar só 4 convidados, Todos que vão chegar no centro de eventos vão passar por um momento em que vai se fazer a aferição da sua temperatura. Dentro do centro de eventos, uso obrigatório de máscara, todo mundo utilizando álcool em gel. Nos sanitários, vão disponibilizar sabão e papel toalha. Vamos manter o espaçamento entre as pessoas de no mínimo 1,5 m, conforme orientam as autoridades sanitárias, Vamos fazer recomendações para as pessoas que estiverem participando da colação de grau, para que não compartilhem objetos coletivos, por exemplo, microfone, tomar cuidado, em fazer uso desses equipamentos. Ao fazer a vestimenta da beca, também nós vamos produzir uma logística especial, adequada ao momento. As cerimônias presenciais de colação de grau serão transmitidas ao vivo pelo canal da UFG no YouTube. Agora, se o estudante não quiser participar dessa cerimônia presencial, pode solicitar uma colação remota. É só procurar o Centro de Gestão Acadêmica da UFG. Então, nós estamos dando, neste momento, a oportunidade para aquele estudante que quiser fazer essa colação de um modo simbólico, subir no tablado, ele poderá fazê-lo. Mas se ele não se sentir à vontade, ele não precisa se sentir pressionado a fazer essa colação presencial. Ele pode solicitar uma colação especial que seja realizada remotamente. Agora, se porventura nós tivermos o caso de algum estudante que, por circunstâncias maiores, já passou pela colação de grau especial e ele tiver interesse em participar dessa presencial de modo simbólico, ele poderá fazê-lo também. Que essa resolução, ela aprova apenas as datas das colações de grau dos cursos da Regional Goiânia, ou seja, somente cursos de Aparecida de Goiânia, da Regional Goiânia, aqui da cidade de Goiânia, que é o campus Colemar Natal e Silva e o campus Samambaia, somente esses cursos que estão dentro dessa resolução. Os cursos da Regional Goiás, que compõem a UFG, esses cursos ainda não tiveram as suas colações de grau apreciadas e aprovadas essas datas, porque a Regional Goiás, diferentemente da Regional Goiânia, não tem colação de grau no meio do ano. O pró-reitor adjunto explicou ainda que a UFG decidiu retomar as colações de grau com protocolos de segurança depois de um estudo técnico feito por especialistas. Se nós percebermos que o cenário está, de certa forma, piorando, nós vamos sim tomar medidas para evitar contamínio, para evitar fazer exposição e colocar em risco a vida dos servidores e dos nossos estudantes. Mas se, por outro lado, nós sentimos que o cenário poderá melhorar, por exemplo, com a vacina, que poderá deixar a situação ainda mais tranquila, e aí se a gente aposta nisso, a gente aposta que isso passe logo, a gente quer que as pessoas superem, que o Brasil supere, o mundo supere essa Covid-19, aí sim, nós vamos fazer a análise e nós vamos ver o que a gente pode alterar. O importante é que a sociedade entenda o seguinte: todas as decisões que a UFG está tomando são decisões após consulta ao Comitê de Combate à Covid-19 aqui dentro da universidade, ouvindo os especialistas, fazendo cálculo, fazendo planejamento rigoroso. Em momento algum, nós estamos tomando decisões precipitadas. Nossas decisões são muito bem calculadas e, como dito, decisões que coadunam
com a realidade. O calendário completo das colações de grau você encontra no site oficial da universidade, ufg.br. Para estimular e privilegiar a produção científica e o desempenho acadêmico, a Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG oferece o Prêmio Mérito Acadêmico para integrantes da escola em 3 modalidades: estudantes de graduação, pós-graduação e professores. Os vencedores recebem premiação em dinheiro. Mas o mais importante nesse momento é que esse recurso pode ser usado pelo docente ou pelo estudante para complementar, por exemplo, algum reagente que ele precisa para terminar aquele trabalho. Uma coisa muito interessante que aconteceu o ano passado é que a maioria dos estudantes de graduação que ganharam o prêmio utilizaram para se manter para fazer o estágio curricular fora. Então, a gente percebeu, né, esse uso que a gente acha que foi muito útil, né? Alguns deles eram alunos de iniciação científica que nos falaram: professora, se não fosse o prêmio, provavelmente eu não teria conseguido me manter fora da escola por esse período aí de 2 meses do estágio curricular. Então, como ele é um recurso que ele é aberto, ele é um prêmio, é um edital, ele pode utilizar inclusive para isso, para se manter, para fazer um estágio fora. O edital está na nossa página, a inscrição esse ano é feita exclusivamente online, né? Ele vai enviar uma ficha e os documentos necessários, como eu disse, o Lattes, né, e a comprovação aí dessas publicações, e a inscrição é até o final do mês de janeiro, que é o prazo de inscrição. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. O governo de Goiás anunciou que vai receber do governo federal 3.200.000 doses da Coronavac. O governo estadual garante que está preparado para começar a vacinação no final de janeiro ou início de fevereiro. Goiás tem 1.800.000 agulhas e seringas em estoque para vacinação. E o reajuste no valor dos planos de saúde em Goiás volta a acontecer esse mês, depois de ter sido congelado em 2020 por conta da pandemia. O reajuste pode chegar a 8,14% em planos individuais ou familiares. Segundo o governo estadual, 20% dos goianos têm plano de saúde. Para que o brasileiro pudesse viver dignamente, o salário mínimo aqui no país deveria ser de R$ 5.304 em dezembro de 2020. Esse valor é baseado em cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, considerando famílias com 2 adultos e 2 crianças. É o salário mínimo considerando as condições para a família, né, viver dignamente, né? Tanto do ponto de vista da reprodução material da vida, né? Ou seja, considerando os custos de habitação, alimentação, transporte, educação, mas também gastos culturais e gastos que lhe permitem você acessar, né, as vantagens da cidadania brasileira, né? Então, o cálculo deles é feito considerando estas dimensões, né? Eu gosto de chamar assim, né? Um salário mínimo, é o mínimo para se viver de forma digna. Uma família, 2 pessoas, 2 filhos viverem de forma digna, né? E esses cálculos, eles são feitos com base no preço da cesta básica, né, das capitais, né? Então, se você pegar, né, do que nós temos de informação, né, você tem a cesta básica mais cara e a mais barata, né? A mais cara em São Paulo, R$ 631, a mais barata, R$ 453. Então, a cesta básica está entre 400 e 650 reais. Veja só, se eu olhar o salário mínimo oficial, né, sobra muito pouco do salário mínimo. O salário mínimo, ele é um preço também fundamental, um preço de referência, e ele é definido pelo governo, tal como a taxa de juros é definida pelo Banco Central. O governo poderia definir um salário mínimo maior,
um salário mínimo, não precisa ser um salário mínimo padrão europeu, né? Não precisa ser nada na casa dos 3.000 euros, coisa do... Ou pega aqui, né, por exemplo, Portugal, 741 euros, que daria aqui 3.500 reais praticamente, né? Ou espanhol, 950 euros, não precisaria ser isso. Mas o Chile, que é o Chile, país latino-americano, também periférico, né? Uma conversão rápida aqui, né? São 311 mil pesos, né? Dá mais ou menos aí quase 1.800 reais, salário mínimo chileno, né? E aí saindo o salário mínimo abaixo do que o DIEESE coloca como um salário de dignidade, né? Já ouviu falar que quando o salário mínimo aumenta, os preços também sobem? De acordo com o professor da UFG, não é isso que acontece. Isso é falso, normalmente é propagado por instituições conservadoras, muitas vezes empresariais, que só estão vendo o salário mínimo como custo. Então, você joga o medo da inflação para justificar por que o salário mínimo tem que ser baixo. Mas, considerando que fosse verdade, o Banco Central está aí para zelar pela estabilidade de preços, não é? Então, nós vamos ter que manter a população recebendo um salário que não dá para ter uma vida digna, porque vai ter inflação se o salário for maior? Para que tem presidente de Banco Central? O Banco Central está aí para isso. Ele tem que equacionar essa conta, né? Então, veja só, essa justificativa de que não pode aumentar o salário mínimo porque isso dá inflação, primeiro, tem que mostrar a relação de causa e efeito nisso aí, que não é uma coisa trivial. Segundo, a evidência histórica não favorece essa hipótese. E terceiro, mesmo que fosse, nós temos instrumentos de política monetária e fiscal para reduzir esse efeito. A UFG abriu inscrições para 3 cursos de irrigação que acontecem em março. A maior parte dos cursos será ministrada online. Não precisa de ter feito engenharia, algum curso técnico para se inscrever. Todos, o curso é aberto para todos que sabem ler e sabem escrever. Tá? Então, nós temos 3 cursos, o curso de irrigação por pivô central, o curso de irrigação localizada, que envolve gotejamento e microaspersão, e, por fim, o curso de irrigação no paisagismo, que é a irrigação de jardins e gramados. Todos esses 3 cursos foram pensados dentro da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás para atender todos aqueles que utilizam ou pretendem utilizar a irrigação nas suas propriedades rurais ou nas suas residências. Tá? A ideia é atender aqueles que sofrem muito a falta de água nas suas plantas. Tá? Muito se sabe que o déficit hídrico é uma das principais causas de quebra de produtividade nas lavouras, nas hortaliças e, sobretudo, nos jardins e gramados, roubando a beleza. Então, o projeto se propõe a oferecer cursos que dê capacidade do usuário entender melhor os sistemas de irrigação, dimensionar bem os seus sistemas de irrigação e usá-los da melhor maneira possível. Então, para você que é produtor, quer melhorar a sua produção, para você que é estudante, quer melhorar a sua capacitação, né? Você que é vendedor, quer vender melhor o seu produto na área de irrigação, venha, inscreva-se para esses cursos. Né? Você pode fazer os 3 cursos, como pode fazer apenas 1 ou 2, né? Existem pacotes promocionais para mais de uma inscrição. Então, as inscrições, portanto, tem uma taxa de inscrição. Você pode se inscrever pelo site da FUNAP, entra no site da Universidade Federal de Goiás, a FUNAP, Fundação de Amparo à Pesquisa, você consegue gerar o boleto, fazer a sua inscrição tranquilamente. Então, de 1º a 5 de março é o curso de pivô central, do dia 8 a 12 o curso de irrigação localizada, gotejo e microaspersão, e do dia 15 ao dia 19 o curso de irrigação no paisagismo. Então, eu vou fazer 80% do curso de forma remota, pelo Google Meet, e 20% de forma presencial, lá na Escola de Agronomia, usando todo o protocolo de biossegurança da universidade, máscara, álcool em gel, distanciamento. Todas as aulas presenciais serão ministradas de forma a campo, a céu aberto, para a gente só colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, e ela é também de forma facultativa.
né? Aqueles que não puderem vir, ou se for na zona de risco, também é totalmente entendível e não precisam comparecer. Tá ok? Então essa é a ideia, mas todas as aulas serão gravadas, tanto a prática como as aulas teóricas online, né? E nós disponibilizaremos para os alunos para que eles assistam a aula quantas vezes quiserem. O Mundo UFG fica por aqui, muito obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.